Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Duas na Tri. E olha só, com certeza todo mundo tem uma caixinha de remédio para dor de cabeça, outro para dor muscular, ali armazenado em algum canto da sua casa. E muitas vezes você guarda também aquele remédio. Acho que alguém ficou doente, prescrito para alguém que ficou doente em casa, você guarda, né? Vai que precise, né, Malu? A gente tem sempre um remedinho em casa, é ou não é? É isso aí, Silvia. E tem a famosa caixinha de remédios dentro do armário. Quem nunca? Quem nunca, não é, Silvia? Eu tenho problema com aqueles remédios, inclusive, que eu corto para viagem, ponho dentro daquele recipiente e depois, vai saber Para quando vem. adivinhar. Exatamente. Isso é muito comum, né, Silvia? Agora, segundo uma pesquisa encomendada em 2019 pelo Conselho Federal de Farmácia, 77% da população brasileira tem o hábito de se automedicar, o que é muito grave, né? Porque o uso de medicamentos de forma incorreta, sem recomendação médica, pode agravar uma doença, causar reações alérgicas e, em casos mais graves, até a morte, Silvia. Olha, e para falar sobre o uso racional dos medicamentos e os perigos, né, da automedicação, nós vamos conversar com a Lia Bueno de Carvalho, ela que é coordenadora e professora do curso de farmácia da Universidade Paulista, a Unip de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vinda, Lia. Muito obrigada, meninas. Boa tarde a todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom poder falar para a população a respeito do uso racional de medicamentos e levar um pouco de informação e esclarecimento para que nós possamos evitar aí riscos de intoxicação que podem vir a acontecer do uso inadequado. Lia, eu queria começar te perguntando qual que é a diferença entre medicamento e remédio? O remédio é um termo muito amplo, né? Então, a gente costuma dizer assim que o remédio pode ser desde o beijinho que a mamãe dá na criança que levou um tropeção e ralou o joelho, até uma conversa que você tem com um amigo para desabafar, para expor suas dores, a caminhada, a psicoterapia com o psicólogo. Então, nós temos aí o remédio como um termo que vai englobar desde o uso de substâncias, sim, que vão fazer modificações no nosso organismo, diminuindo uma febre, por exemplo, melhorando um quadro de dor, mas também com atitudes como um chazinho, uma aguinha com açúcar, tem aquelas coisas que a gente sabe que não tem tanto efeito, né, que não tem um efeito farmacológico, mas tem um efeito emocional e que acaba melhorando o indivíduo. E nós temos o medicamento, que de fato é uma substância química que vai fazer alterações no nosso organismo, melhorando um quadro que a gente possa ter de dor, de febre, seja uma substância que a gente vai fazer uso para poder realizar algum exame. Então, por exemplo, eu preciso fazer um ultrassom. Então, eu preciso tomar um laxante e uma medicação lá para eliminar gases, para que se possa verificar corretamente o meu abdômen, né? Até substâncias para se evitar uma infecção. Por exemplo, tirei meu dente do siso e preciso tomar um antibiótico para evitar um processo infeccioso. Então, isso, né, é que acaba diferenciando. O remédio é algo que muitas vezes a gente não tem nem comprovação científica, e o medicamento a gente tem uma comprovação científica que sabe que vai restaurar a nossa saúde. Interessante isso, viu? Bem interessante. Nunca tinha parado para pensar nessa comparação. Agora, Lia, o que é, então, já que a gente está falando sobre isso, esse é o nosso tema, o que é o uso racional de medicamentos e quais os erros mais comuns, aquele que todo mundo comete na hora de tomar o medicamento? O uso racional de medicamentos, ele ocorre quando a gente consegue ter um acesso à saúde com um profissional da saúde que vai fazer um diagnóstico correto e prescrever adequadamente uma medicação por um tempo determinado. Então, por exemplo, eu fui no otorrino porque eu estou com uma dor de garganta, esse otorrino vai me prescrever um antibiótico por um determinado período de tempo, eu vou fazer uso dessa medicação, ao término dela,
eu tive uma melhoria daquele meu quadro infeccioso. Então, isso é um uso racional de medicamentos. A gente vai tomar por um período de tempo determinado, uma determinada quantidade de medicamentos, e aí a gente vai ter a melhoria aí da nossa saúde. Lia, eu queria te perguntar o seguinte: por que a gente tem esse hábito de se automedicar? Por que ficou assim tão popular? E, nesse sentido, quais seriam os principais riscos? A gente tem um hábito de se automedicar, Malu, porque a gente tem uma dificuldade de acesso à saúde ainda hoje no nosso país. Então, assim, a gente tem esse hábito que vem enraizado desde a antiguidade, da curiosidade do ser humano, de utilizar chás, ervas para tentar melhorar para restabelecer a nossa saúde, né? E como a gente não tem ainda hoje acesso, muita parte da nossa população, a grande maioria da nossa população não tem um acesso de saúde adequado, acaba buscando pela automedicação. Ah, aquela vez eu tomei um remedinho que me foi bom, ou aquela vez minha mãe me deu, minha tia, minha prima, o meu colega me deu a medicação e eu consegui tomar e melhorei aí daquele sintoma que eu estava tendo. Então, eu vou fazer o uso novamente dessa medicação para melhorar se aquele sintoma que eu estiver no momento se assemelhar àquilo que eu tive no passado, né? Então, a gente acaba fazendo uso dessa automedicação, por quê? Porque a gente não tem muito acesso à saúde e a gente tem também essa questão de achar que nós podemos ser um pouquinho de médicos aí, né? E existe um perigo muito grande, porque a gente pode ter um quadro de intoxicação, desculpa. Como, por exemplo, de repente eu tomo uma determinada medicação minha vida toda para uma dor e, de repente, eu tomei aquela medicação e desenvolvi um quadro alérgico, desenvolvi manchas vermelhas, uma dificuldade respiratória. Isso pode ser um quadro de hipersensibilização à medicação pelo uso por um tempo prolongado, né? Como eu também posso ter um quadro de intoxicação, porque a gente só sabe que vai ser alérgico à medicação quando a gente entra em contato com ela. Sim. Então, de repente, assim, até eu tenho aquele medicamento que o meu marido, meu filho tomou, vou fazer uso porque ele estava com a mesma coisa que eu estou. E eu tomo, nunca tomei, tomo e desenvolvo um quadro de alergia ou mesmo de intoxicação, que pode variar, dependendo da medicação, de quadros febris, de placas vermelhas pelo corpo, de coceira, de prurido, até algo mais grave, como um desconforto respiratório, uma dificuldade respiratória, e em casos de choque anafilático pode levar até a morte do paciente, né? Então, a gente deveria evitar a automedicação, mas é algo que está tão arraigado na nossa população e na população mundial também, que é muito difícil, né, para os brasileiros evitarem o uso do medicamento. Eu tenho certeza que se eu perguntar o que vocês têm na bolsa, alguém de vocês vai ter pelo menos um comprimido para dor de cabeça. Porque, Lia, dor de cabeça e uma dorzinha muscular, dá para ter um comprimido sempre, porque você vai na farmácia, não tem assim aquela coisa de ser proibido, tá ali disponível. Isso também a gente tem que tomar cuidado, porque dor de cabeça a gente vai direto naquele, né? Dor muscular também. Na verdade, né, a gente tem esse hábito de, é uma dor de cabeça, mas o que é essa dor de cabeça, né? Se for uma dor de cabeça que você teve uma vez, por exemplo, há 15 dias, faz 15 dias que você não tem uma dor de cabeça, dessa vez você teve, ok. O que pode ser? Pode ser por conta de cansaço, pode ser por conta de estresse, pode ser alguma coisa que você comeu e não fez bem. Então, você tem uma série de fatores que podem desencadear a sua dor de cabeça. Mas o que se torna preocupante é quando essa dor de cabeça ela é persistente e a pessoa fica tomando medicação direto. É isso que a gente tenta evitar. Essa questão que você colocou, uma dorzinha muscular, uma dor de cabeça, o próprio profissional farmacêutico ele está capacitado para fazer a prescrição de medicamentos que vão melhorar a parte de dor muscular, que vai melhorar a parte de dor de cabeça, ou mesmo aliviar sintomas de um resfriado, por exemplo, porque ele tem conhecimento para isso, ele pode fazer esse tipo de prescrição. O que a gente tem que tentar evitar é o uso crônico e abusivo dessas medicações, que acabam mascarando vários fatores, né? Então, por exemplo, você pode ter uma enxaqueca ocasionada
por algum distúrbio hormonal. Você pode ter uma enxaqueca provocada por um tumor no cérebro. E aí o indivíduo fica tomando todo dia medicação para dor de cabeça e não busca um profissional de saúde, é isso que acaba complicando e agravando ainda mais o quadro do paciente. Então, é por isso que a gente tenta esclarecer a população para que se evite fazer o uso de medicamentos sem conhecimento e sem prescrição médica. Lia e Silvia, eu acho que a questão é cultural também, né? Silvia, porque olha só, você estava falando, um comprimido ali para dor de cabeça. Mas aquilo que eu falei no início, quer dizer, se a pessoa cortou o comprimido, porque ela não levou a caixa, certamente, ela vai pôr dentro, né? Porque se mulher, o que tem é a necessaire ali, tudo arrumadinho, vai ter o comprimidos coloridos. Isso, aí põe aquele, né, o porta-comprimidos e tudo. Aí você sabe quando venceu aquele ele saiu da caixa. Você sabe quando venceu aquilo? E se está ali há 959 anos? A pessoa toma aquilo, já é um risco. Então, assim, é uma questão cultural mesmo, da gente olhar e pensar assim, olha, eu não devo tomar, eu não sei por que tomar. Está com dor? Sim. Mas se a gente criar o hábito de não tomar remédio à torta e à direita, eu acho que a gente vai começar a fazer esse caminho de volta, não é não, Lia? Sim, a gente começa a fazer esse caminho de volta. O problema é quando que as pessoas vão começar a se conscientizar desse período da automedicação constante, né? Porque, assim, se você fizer uma conversa entre amigos, 3, 4 amigos, você tomou medicamento hoje, vai ter pelo menos um que falou, olha, eu tomei ontem, eu precisei tomar ontem para dor nas costas, dor nas pernas. Mas você procurou um médico? Não. Você procurou um especialista? Não. Às vezes a gente pergunta, mas você está com tanta dor? Faz um mês. Faz 2 meses que eu estou com dor e estou tomando medicação. E aí, o que pode ser? Né? Então, esse é o grande problema, né? Que a gente tem de ficar se automedicando e evitar buscar um aconselhamento, uma consulta médica, uma consulta com um profissional de saúde adequado, né? Isso realmente não pode acontecer. E tem um outro fato que, além dos medicamentos, como você citou, eu coloco na minha bolsa, tá. Às vezes a gente esquece, até no fundo da bolsa, né? Faz uma necessaire para ir viajar, chega da viagem, deixa aquela necessaire dentro do guarda-roupa, e aí quando você vai viajar de novo, você pega, nossa, mas tem medicamento aqui, de quando que é, né? Nem lembra quando. A gente tem que jogar fora, a gente tem que descartar. E tem o fato, às vezes, que a gente está com a bolsa e a bolsa toma sol, a bolsa fica num local inadequado e esses medicamentos que estão ali dentro também vão sofrer a influência da temperatura, podem perder a estabilidade, podem oxidar, podem perder a eficácia, né? Então, a gente também tem outros fatores ali, aí, além da gente carregar uma medicação que às vezes a gente já não sabe mais nem o que é e como que ela está sendo armazenada, né? E tem o fator também, que a gente está falando dos medicamentos, mas tem o pessoal que gosta da parte de chazinhos, né? De chás medicinais, de ervas medicinais, e as pessoas também acreditam que esses medicamentos naturais, né, não fazem mal algum, não tem problema, porque é da natureza, né, gente? A natureza não faz mal. Faz. Dependendo como você for utilizar a substância, ela pode te fazer mal, ela pode te provocar uma intoxicação. Então, a gente também tem que tomar cuidado muito com as ervas milagrosas, né? Tem uma garrafada milagrosa que fulano está fazendo. Eu moro aqui no interior, né? Então, às vezes, a gente ouve falar, né? E tem um fulano que está fazendo uma garrafada para quem tem dor de estômago, uma garrafada para emagrecer. E o que tem dentro dessa garrafada? Você conhece o que tem? O que tem? É mato? É erva? Será que essas ervas realmente têm um potencial ativo? Será que não tem nenhum problema de ocasionar intoxicação? Porque, gente, até o açafrão que a gente põe na nossa comida, se tiver uma dose exagerada, a gente tem problema de intoxicação por açafrão. Meu então, Deus, assim, Lia, eu estou impressionada, porque, olha, tudo que falam para mim, eu não tenho a menor personalidade. Tudo que falam para mim, eu tomo. Tudo.
absolutamente tudo. O que eu tenho de chá aqui, o que eu tenho de remédio, eu Meu me Deus! automedico o tempo todo, chá para tudo, chá para tudo. Então, agora eu fiquei perdida, juro, não sei o que fazer. Nem chá eu posso me automedicar com os chás? Verdade, Malu. Depende, quanto de chá que você vai tomar? Ah, Tudo eu em nunca olhei, excesso faz mal. eu jogo Então, lá e pronto. Se eu não tô é com, por exemplo, assim. se eu estou com vontade de dormir, eu encho aquilo de maracujá, do que for, entendeu? Encho. Eu nem imagina que eu tenho medida, Lia. Ai, meu Deus. Enche, não pode, a gente tem que ter as dosagens, sim, porque a Ah. gente, medicamento fitoterápico, plantas medicinais acabam intoxicando. É só vamos pensar em algo então mais plausível. O pessoal que vai lá para Machu Picchu, né, para subir lá nas ruínas, tem que ir mascando a folha da coca para que consiga ter uma respiração adequada, é natural, é da localidade, tem seu chá da coca que se toma, né, na Bolívia, se não me engano, logo após as refeições, porque ele é digestivo. Mas se eu extrair a cocaína, ela vai ser tóxica, ela vai me ocasionar uma intoxicação, e é o princípio ativo que tem na folha de coca que eu faço o chá, que é digestivo. Então, a gente tem que partir desse princípio. A natureza nos dá ervas sensacionais, com potenciais maravilhosos, mas a gente também tem que saber a dosagem disso, né? Então, será que eu vou poder encher de maracujá lá? Será que isso não vai me dar uma sobredose? Será que isso não vai interagir? Porque a gente tem interação. De repente, esse chazinho tão inocente vai interagir com uma outra medicação que você vai tomar também junto, né? Então, isso nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, tem uma medicação antidepressiva, é o hipérico, né? Erva de São João. Gente, ela é natural, só que ela ocasiona dependência e ela pode ocasionar, inclusive, um quadro que a gente chama de rabdomiólise, que é uma degeneração muscular num quadro de choque, de uma intoxicação grande pela medicação. Ou seja, é natural, mas que se você tomar de uma forma inadequada e você fizer associações, você pode morrer. Você vai ter coma, você vai ter convulsão, você pode morrer. Né? Por exemplo, se a gente toma a fluoxetina, que é uma medicação, não sei se pode falar o nome comercial, mas a gente tem alguns medicamentos, né? A pílula da felicidade, então vamos falar assim, é uma medicação que se a gente tomar com vinho, por exemplo, dá interação. Se eu comer com queijo muito amarelo, dá uma interação, pode dar uma síndrome que chama síndrome serotoninérgica. Pode aumentar demais a minha pressão, me levar um coma e me matar. Então, a gente tem que realmente Lia, você não tem um livro, um manual que você possa mandar para a gente? Porque, olha, o chá, né, Malu? Imagina quantas combinações a gente não tem faz diversas achando combinações. achando que você pode tomar porque é natural. Isso é muito grave, muito grave. Um outro exemplo que a gente observa muito nos Estados Unidos, lá eles fazem muito consumo daquele suco toranja, né? Que é aquela laranja avermelhada, não é comum aqui no nosso país, é mais lá. Mas existem classes de medicamentos, se não me engano, os benzodiazepínicos, que são medicamentos muito utilizados ainda para induzir ao sono, diminuir a ansiedade, né? Que se tomado junto com o suco de toranja, dá interação e pode realmente levar um indivíduo à convulsão e à morte. Ou seja, vou tomar meu suquinho aqui com meu comprimidinho, beleza. Não, não pode, a gente tem que beber sempre com água, não pode beber com suco, não pode beber com café. Tem medicamentos que são, sim, exigidos que a gente tome com um suco, por exemplo, eu estou com anemia, eu preciso tomar sulfato ferroso, então é indicado que eu tome aquele medicamento sulfato ferroso com um suco de laranja, de acerola, que eu acabei de espremer. Desde que seja com vitamina C, que eu acabei de espremer, porque depois a vitamina C, dali 15 minutos, já não está mais ali no meu suco, né? Mas tem medicamentos que a gente não pode misturar com café, não pode misturar com chá, não pode misturar com Coca-Cola. Um outro hábito que as pessoas têm
principalmente as jovens, né, as adolescentes aí, 18, 16 anos, de tomar um anticoncepcional, que é muito pequenininho, né, gente? É tão pequenininho. Aí eu ponho na boca e seguro e tomo com a saliva. Não pode, entendeu? A gente tem que beber com 180, 200 ml de água, porque aquela medicação tem que descer, e se ela não desce com a quantidade correta de volume, ela pode ir parando, começa a dissolução, ela começa a se desfazer, e depois de um tempo essa pessoa pode apresentar, por exemplo, uma esofagite. Então, assim, até o volume de líquido que a gente bebe é muito importante na hora de se tomar a medicação, né? Então, medicamento é coisa séria, né? E as pessoas não entendem isso, né? Acham que é só para dorzinha de cabeça, é só para uma dor. Não é. A gente tem que... eu costumo dizer o seguinte, é uma frase, né, que tem do Paracelso, o que para uns é um doce remédio, para outros é um amargo veneno. Então, a gente tem que realmente, né, ter conhecimento, ter noção, ou se eu não tenho conhecimento, buscar um profissional. Aonde que eu encontro o profissional? Eu não tenho acesso a um médico? Vai numa farmácia. Na farmácia tem um farmacêutico. O farmacêutico é um profissional capacitado para te orientar como você deve tomar, o que pode acontecer, se você não deve tomar, o que você tem que fazer, né? Antes de você tomar qualquer medida aí em relação à administração de medicamentos sem conhecimento. Lia, na categoria ingestão de medicamentos aleatórios, eu queria falar com você o seguinte, quando eu levanto de manhã, eu já coloco todos os remedinhos ali que eu tenho que tomar, né? Mas indicado, esse foi receita médica, tá? Não vou... Tá. Mas, quer dizer, nem todos, tá bom, dois não são. Tá. Desses, eu coloco tudo ali e tomo de uma vez só. Tô certa de fazer isso ou tô errada? A gente precisa analisar o que tem cada um, porque muitas vezes, se eu colocar todos eles juntos, eu posso ter uma interação medicamentosa, um interagir com o outro. Então, uma medicação pode anular o efeito da outra, ou pode diminuir a ação da outra. Então, isso a gente teria que analisar em quais esses medicamentos que você toma, se tem ou não problema. Eu tomo medicamento também ao levantar, eu tenho que tomar alguns medicamentos, só que esses eu também já sei que eles não têm interação. Então, eu faço o meu combo, o meu combo de medicamento e tomo, né? O problema é quando desse combo você pode ter interação. A gente fala assim que em pessoas que fazem politerapia, né, que fazem uso de diversos medicamentos, como um paciente hipertenso e diabético, eles correm mais risco de ter aí essa interação entre os medicamentos. Aí, quem pode fazer uma orientação seria o profissional médico. Se o médico não fez a orientação, o profissional farmacêutico pode auxiliar, então o indivíduo pode ir na farmácia, perguntar para o farmacêutico e ele vai fazer a orientação corretamente, né? Olha, então esses dois você pode tomar junto, esses daqui você espera 40 minutos e toma depois de 40 minutos, que aí não vai ter a interação com os outros que você tomou anteriormente. Então, esse cuidado a gente realmente precisa ter. Só para citar um exemplo aqui, né? E deixar todo mundo de cabelo em pé, principalmente as meninas, né? As mulheres, a gente tem interação de antibiótico com anticoncepcional. O antibiótico, muitas vezes, ele diminui a absorção do anticoncepcional e compromete o efeito do anticoncepcional. Eu até brinco, né, com as minhas alunas, eu falo, olha, gente, se vocês tiverem uma infecção, usa um outro método preservativo, porque senão daqui 9 meses vocês vão ganhar um pacotinho aí, né? Porque realmente acontece, e não é orientado, não é falado. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu engravidei tomando anticoncepcional. Tá, mas você passou por um tratamento antibiótico, e o antibiótico diminuiu a eficácia do teu anticoncepcional, por isso que você engravidou. Olha só. Até o horário da gente tomar influencia. Então, por exemplo, se eu tenho que tomar uma medicação de 6 em 6 horas, eu tenho que ir religiosamente, que nem um reloginho, sabe? Reloginho suíço, um cuco lá, 6 horas, de 6 em 6 horas. Eu posso adiantar? Adianto.
Então, por exemplo, eu tomei meio-dia, eu tenho que tomar às 6 da tarde, mas não vou conseguir tomar às 6, então eu vou tomar às 5. Só que aí, ao invés de eu tomar meia-noite, eu não vou tomar meia-noite, eu vou tomar às 11. Aí eu vou mudando todo o esquema seguinte, né? O que eu não posso é atrasar. Eu esqueci, eu tinha que tomar às 6, são 9 da noite. Aí acaba comprometendo. Nesse caso, o que a gente faz? Toma a medicação assim que lembra. Dependendo da medicação, eu tomo aquela que eu esqueci, mais a do dia seguinte, por exemplo, no caso de anticoncepcionais. Mas se for, por exemplo, um analgésico, um antibiótico, eu vou tomar aquela medicação naquele momento que eu lembrei, e depois eu já começo a mudar o esquema. Então, eu lembrei agora às 9 da noite, eu tenho que tomar daqui 6 horas, então daqui 6 horas eu vou tomar essa medicação. Aí eu vou mudando todo o esquema posológico aí da dose da medicação. Porque, Lia, na verdade, é difícil, assim, o profissional que fala exatamente isso que você está falando, né? O médico, ele receita e ponto final. Ele não fala, olha, não combina isso com aquilo. Vocês estavam falando de coquetel, eu tomo minhas vitaminas também de manhã. Mas eu pego a vitamina C, aquela que a gente dilui na água, e já faço daquilo um suco. Dentro da vitamina C, eu já coloco todas as fibras que eu preciso, e aí eu tomo tudo. Assim, quer dizer, não é nem suco, é já a própria vitamina C. Eu faço um coquetel. Eu faço um coquetel de manhã. Olha, eu não sabia disso. Você vê só, Malu, como é importante, né? A gente fazer Silvia, uma entrevista como essa. Pois é, e eu acho, Silvia, que eu já vou fazer a Lia ir para sua casa para te ajudar, entendeu? Não, aqui está um estado absurdo, fazer uma busca. Lia. Vamos fazer uma busca. Você não imagina. E outra coisa, por exemplo, se eu estou com tosse, eu vou tomar um xarope, cada vez que eu passo pela cozinha, eu viro um pouquinho pelo gargalo. Você pensa que eu tomo? O quê? Em 2 dias já sarei da tosse. Meu Deus, eu tô até com vergonha, sabia? Não, ô Silvia, porque é o pior. Imagina, Lia, ela falando isso justamente para uma farmacêutica. O que eu faço? Mas olha o perigo que eu tô correndo. Tá correndo perigo, porque o que acontece? Você está tomando doses a mais, sem saber a quantidade correta do volume, e pode ser que daqui, sei lá, 2, 3 vezes que você, para frente, que você vier tomar, você pode ter um quadro de alergia. E aí você vai porque falar assim, mas tem eu um tomei negócio minha vida também. inteira. Eu tomei minha vida inteira, agora eu tô com alergia. Tá, você desenvolve a alergia. Ô, Lia, e as coisas pioram depois dos 55, né? Olha, ultimamente, depois dos 30... Começa. Ultimamente é depois dos 30 que está começando a aparecer as coisas. Ô, Silvia, e Lia, sabe o que eu estou achando bom, ô, Silvia, esse tom confessional, porque isso pode ser uma realidade das pessoas que estão nos assistindo mesmo. Sim. Não é? Porque passa pela cultura, né? É isso. Exatamente. Eu cheguei a pensar que num determinado momento da nossa conversa, por exemplo, na bolsa, eu posso colocar o remédio, né? Porque eu ainda não vou conseguir me livrar, eu tenho uma dor qualquer. Mas, quem sabe, um pequeno passo que eu posso dar é levar dentro da caixinha do remédio, porque ali tem a bula, tem um vencimento. Não poderia ser um caminho aí, Lia? Poderia ser um caminho. Mas a gente consegue. Eu também já fui de carregar. Eu morria de medo de ter dor. Eu morria de ter medo de passar mal fora de casa. Então, eu tinha uma necessaire de medicamento que eu carregava na minha bolsa. Minha bolsa tinha que ser grande para caber quase que a casa toda, né? Me desapeguei total, fui me desapegando, falando assim, olha, se eu passar mal, chama o resgate. Me leva para qualquer lugar, não... Me desapeguei de tal forma que eu carrego hoje uma bolsinha só com documento e que cabe o celular. Me desapeguei das bolsas grandes e acabei deixando de carregar os medicamentos, porque a gente acaba, né? A gente acaba ficando com medo de passar mal, porque uma vez a gente passa mal, a gente acha que tem que carregar tudo e não tem necessidade. Carregar na caixinha é legal, porque vai pesar na bolsa também, então você você também vai começar a desapegar, porque precisa aliviar a bolsa, mas a gente consegue fazer esse inverso, a gente consegue realmente desmamar, vamos usar esse termo aí, dos medicamentos, né? Tem uma medicação, por exemplo, que se a gente fizer um levantamento dentro da população, nossa, 90% vai falar que faz uso, que são os vasoconstritores nasais, que é um remedinho de desentupir o nariz.
quantas e quantas pessoas a gente não vê que carrega, né, que precisa do medicamento para desentupir o nariz. Ih, está acabando nosso tempo, Está acabando o nosso tempo. Lia, eu quero agradecer a Lia que veio aqui prestar todos esses esclarecimentos, e o Duas na Tri vai ficando por aqui. Muito obrigada, viu, Lia? Obrigada a vocês, agradeço demais, foi muito boa a nossa conversa, espero encontrá-las numa próxima vez. Muito obrigada. E lembrando a todos que a educação é uma história sem fim. Até a próxima. Até mais. Tchau.